Associação do DGLG para integrar este painel e este encontro. A equipa é atualmente formada por 4 docentes. Eu, Maria João Mendes, do Grupo de Filosofia, à minha direita a professora Madalena Cruz, do Grupo de Teologia, na plateia a professora Helena Batista, do Grupo de Geografia, a professora Elizabeth Bernardino, do Grupo de Inglês. Temos ainda um elemento do pessoal não docente, a senhora Luísa Correia, um representante dos pais integrados de educação, o Sr. Mário Novaes, e uma aluna do 12º ano, Cláudia Almeida. Não temos um amigo crítico, ou seja, um elemento externo que acompanhe o nosso trabalho, com muita pena nossa, quer este ano, quer o ano passado, porque a nossa equipa, portanto, iniciou o seu trabalho o ano letivo anterior, e o nosso propósito com esta apresentação é mostrar o percurso efetuado pelo agrupamento nestes 2 anos letivos, ao nível da avaliação interna da organização. Contudo, antes de passarmos à descrição do realizado nestes 2 anos letivos, importa, e como nota breve, realçar alguns pontos a ter em conta por uma equipa de avaliação. Os nossos colegas já citaram, portanto, também estes pontos. É claro que é necessário ter um saber especializado, isto porque a avaliação educacional, quer ao nível da avaliação das aprendizagens dos alunos, quer ao nível da avaliação dos docentes, quer ao nível também da avaliação da organização, e nomeadamente da avaliação de programas, que é o que nos situamos, obviamente não é um saber empírico, exige o contacto com modelos, com abordagens avaliativas que apresentam quadros epistemológicos, ontológicos, metodológicos, que é preciso, em cada situação, portanto, requerer convocar, atendendo àquilo que se pode chamar um discernimento pragmático e, portanto, usar mediante a leitura de um determinado contexto, de uma determinada situação, quer ao nível das avaliações e dos relatórios a produzir parciais, quer ao nível dos relatórios finais. Para além disso, obviamente, é necessária motivação, portanto, como em qualquer iniciativa, obviamente, é necessário este aspecto dinâmico do comportamento humano, um trabalho de equipa, e o que pressupõe assertividade, confiança, efetiva colaboração, apoio moral, alento, porque serão fundamentais entre os seus elementos face ao trabalho a realizar, face às contrariedades, umas previstas, outras não previstas, como se defrontarão, e, nomeadamente, os obstáculos que é necessário superar, são de diferente ordem, dificuldades de comunicação em passar uma mensagem inerente à construção de uma cultura de avaliação. Por outro lado, a equipa é vista como uma personificação, porque tem rostos, das políticas e do sistema que emerge do Ministério da Educação. Verifica-se, por outro lado, também uma manifesta falta de tempo, como já foi sublinhada, atendendo ao muito trabalho que há para realizar, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível do tratamento de informação, quer ao nível da produção de relatórios, porque o trabalho é contínuo, porque a avaliação, obviamente, também o é. Ainda salientando alguns obstáculos, importa também reforçar esta ideia, não é só comum à avaliação de programas e, portanto, à avaliação da organização, de um preconceito em relação à avaliação, ou seja, a avaliação é entendida numa dimensão redutora, unilateral, como certificativa, e este acaba por ser uma dimensão de associar, portanto, a avaliação à prestação de contas, à dimensão criterial, omitindo aqui também uma dimensão que ela possui, formativa, desenvolvimentista e, portanto, de melhoria. Nós assumimos um pouco o pressuposto, atendendo a uma revisão da literatura do Stuffelbin, que considera que a avaliação, mais do que provar, existe para melhorar. Portanto, é esse o nosso pressuposto em relação ao trabalho que procuramos desenvolver. Para além do conceito de avaliação, salientamos também aqui, ainda há um trabalho também por realizar até do ponto de vista científico, este novo conceito que é, portanto, o agrupamento como organização e uma nova identidade, portanto, que importa construir. Ou seja, existe a necessidade de um reposicionamento das escolas face a um processo que é de articulação, que é de partilha e que, embora seja também uma janela de oportunidade, eventualmente,
cria também alguns obstáculos no sentido em que a extensão ou a distância pode acarretar algumas dificuldades, nomeadamente por parte de algumas escolas, em interiorizar esta nova identidade. Portanto, nomeadamente, como eu irei citar no contexto daqui a pouco, nós temos 12 escolas e, obviamente, as escolas que já trabalhavam, portanto, como agrupamento horizontal, têm experiências de partilha e de articulação que as escolas não agrupadas, nomeadamente a sua escola sede, por vezes mostram alguma dificuldade. Por outro lado, temos a mudança de paradigma decretado e esta passagem da comercialidade à lógica gerencialista e, de certo modo, uma não internalização desta mudança de paradigma decretado, que também suscita algumas contradições na prática e, nomeadamente, com reflexos nas dinâmicas e, inclusive, portanto, com reflexos na própria avaliação. A inexistência de formação na área da avaliação de programas ou da avaliação interna de escolas, obviamente exige um saber especializado não somente em relação à equipa de avaliação, mas igualmente em relação aos pares, face à necessidade de partilharem, portanto, uma linguagem comum e essa inexistência poderá ser eventualmente geradora de conflitos e, portanto, eventualmente perturbadora, ter aqui a linha de conta. Salientamos ainda fatores sistémicos de macroestrutura, foram salientados alguns, portanto não vou citar aqui o artigo 6 da Lei 31 de 2002, portanto que enuncia em 5 pontos os aspectos de uma avaliação interna, mas o que é certo é que se os aspectos legais e os objetivos e as finalidades de uma avaliação interna se encontram previstos na lei, também é certo que o modo de operacionalizar não se encontra afirmado. E, portanto, esta é uma contradição. Aliás, o artigo 7 também foi citado, fala de uma certificação, fala de modelos, mas, e desculpem o termo não científico, mas o que é referido às escolas é que desenrasquem-se, então agora arranjem uma solução. Obviamente que o Conselho Nacional de Educação, na sua recomendação de 2011, salienta mesmo que isto é uma porta aberta para a autonomia das escolas, mas uma autonomia que não tem um suposto de uma formação e de um acompanhamento que torna muito difícil o trabalho, portanto, às pessoas que estão no terreno. Relativamente ainda à microestrutura, enquanto fator sistémico que oferece aqui também alguma perturbação. Por muito que nos custe, prevalece uma cultura profissional assente no individualismo. E mesmo que em alguns grupos de trabalho possa existir um trabalho colaborativo, o que é certo é que são pouco assertivos ou muitas vezes funcionam como guetos, no sentido de uma anarquia organizada, portanto, muito fechados em si, em relação, portanto, a essa dimensão transdisciplinar que se procura. Importa reconhecer, contudo, no caso do nosso agrupamento, que a maioria das estruturas educativas e dos docentes que as integram, e apesar das adversidades que pairam sobre todos nós, mostram uma atitude construtiva em prol do sucesso do agrupamento. Estou a falar de, e tendo em conta já o trabalho realizado e as entrevistas, portanto já vamos citar, há uma manifesta vontade de tentar mudar e de tentar colaborar, ainda que exista realmente alguns focos de bloqueio, chamemos assim. Só para salientar ainda na nota prévia relativamente à avaliação de programas, salientamos aqui, e embora a avaliação de programas e projetos seja legalmente obrigatoriamente disponíveis, e portanto a educação é um deles, atendendo portanto aos referentes externos, vamos destacar aqui 4 pontos inerentes à avaliação de programas que nos parecem fundamentais. Primeiro, a avaliação de programas implica um conhecimento do programa e, portanto, do projeto, ou seja, do projeto educativo de agrupamento. Há que conhecê-lo relativamente à sua missão, visão, objetivos, finalidades, dinâmicas, portanto, quer formais, quer ao nível do conteúdo do projeto. Portanto, um projeto educativo não são flores. O projeto educativo é realmente um programa que importa implementar a partir de uma leitura ao nível das diferentes estruturas educativas face ao seu contexto e face à especificidade das suas funções e depois, obviamente, avaliar. Isto significa, então, que, para além, ou paralelamente a esse conhecimento do projeto educativo, importa perceber quais são as questões de avaliação. E as questões de avaliação são os objetivos estratégicos, são as áreas prioritárias de intervenção e, portanto, é sobre essas que,
nomeadamente uma equipa de avaliação, ao estabelecer uma meta-avaliação, uma avaliação holística da organização, vai exatamente averiguar de que modo é que as diferentes estruturas que compõem o organograma dessa mesma organização estão a responder, portanto, a esses objetivos prioritários. Por outro lado, ser capaz de produzir informação útil para os diferentes destinatários que a avaliação interna, portanto, se reporta, implica, então, dar conta do grau de implementação do projeto educativo. É claro que essa informação útil deverá assentar em princípios de qualidade, baseados na ética, no rigor, na execuibilidade, havendo aqui uma relação direta entre utilidade e o tempo. Ora, uma informação é útil quando apresentada num tempo que permite melhorar, que permite dar uma resposta adequada e daí que a equipa de avaliação, e não só, portanto, todas as estruturas que com ela colaboram, portanto, são todas as estruturas que estão representadas no organograma, acabam também por estar pressionadas por esse fator tempo. Finalmente, atender uma avaliação de programas, nomeadamente à relação eclética entre as diferentes propostas, e, portanto, será a situação ou o contexto que, tal como o Domingos Fernandes refere, permitirá ou dará lugar a um discernimento pragmático, portanto, uma opção que é ditada pelo momento, face, portanto, ao conjunto de uma revisão da literatura, portanto, ao conjunto de modelos de abordagens disponíveis. Só uma informação relativamente ao contexto. Portanto, o nosso agrupamento é o resultado de 2 agrupamentos horizontais que já tinham dinâmicas implementadas e que há que reconhecer uma diferença no trabalho colaborativo e de que modo se constituem também como exemplo de boas práticas, que nós acabámos, portanto, também já de assistir aqui, como prova, e, portanto, escolas não agrupadas. Temos um total, relativamente aos diferentes níveis de ensino e modalidades, 2.847 alunos, num somatório, portanto, aqui com o ensino pré-escolar. Relativamente, só a título de curiosidade, este número de 223 é capaz de não estar exatamente correto, porque estes são dados deste ano letivo, nomeadamente o pessoal contratado que não estaria ainda aqui presente, mas não deixa de ser curioso só notar que mais de metade dos professores que lecionam num agrupamento têm mais de 30 anos. O tempo letivo, o tempo de serviço, pelo menos de 107 professores situa-se entre os 10 e os 19 anos. Agora sim, as questões iniciais que se colocam, portanto, a toda e qualquer equipa de avaliação, e nós já assistimos à colega, quem avalia, o que se avalia, como se avalia, quando, qual o uso da avaliação, qual a finalidade, como se divulga. Portanto, estas são aquilo que nos parece as questões essenciais, fundamentais, para desenvolver um trabalho, portanto, numa equipa de avaliação. E a nossa resposta, a nossa proposta é esta. Portanto, quem avalia bem a equipa de avaliação estabelece uma meta-avaliação, ou seja, uma avaliação holística que vai estabelecer aqui uma triangulação relativamente às fontes e também às metodologias, bem como todas as estruturas educativas e de gestão relativamente ao seu âmbito de atuação e parceiros sociais. Portanto, o que se avalia, a equipa de avaliação, portanto, irá avaliar a implementação do projeto educativo, as estruturas educativas e de gestão e os parceiros sociais irão, através dos seus planos de ação, apresentar as suas iniciativas, implementar e, obviamente, avaliá-las, mediante a análise do contexto. Como se avalia? Temos os referentes internos e externos, portanto, os externos a lei, os internos, como iremos verificar, portanto, o projeto educativo, o regulamento interno. Temos opções metodológicas que irão constituir-se como referencial. Como se avalia, quando se avalia e como se divulga. Ora, a avaliação é um contínuo, quer ao nível parcial, portanto, quer ao nível do final do ano letivo. É claro que uma avaliação sumativa fazemos-la coincidir com, portanto, o final, digamos assim, de um processo que coincide com o período de vigência da diretora. A avaliação é pública e, portanto, ela encontra-se num site, portanto, público, anexo
ao site da nossa escola e, portanto, quer todos os relatórios produzidos por nós, como iremos verificar, quer, portanto, pelas estruturas, é tudo. A finalidade, obviamente, é proporcionar informação útil e credível, fundamentando decisões, tendo em conta a pluralidade dos destinatários e o seu uso, obviamente, a prestação de contas não é excluída, mas também o desenvolvimento em teoria. Temos aqui, portanto, um esquema que nos permite visualizar as diferentes estruturas educativas e o Gabinete de Avaliação Interna situa-se enquanto estrutura, tem também o seu plano, tem o seu cronograma, portanto, tem as suas propostas para cada ano, as quais são públicas, e enquanto estrutura. Por outro lado, realiza essa avaliação holística, tal como nós havíamos afirmado, no que se prende, portanto, a uma avaliação de todas as estruturas. Apresentamos aqui os referentes, nomeadamente a Lei 31 que já foi citada, os quadros de referência de uma avaliação externa que são necessários ter em conta, projeto educativo, regulamento interno e, obviamente, uma revisão da literatura. Relativamente à referencialização, ou como se avalia, e atendendo a que os referentes, quer internos, quer externos, se apresentam como uma representação dos objetivos ou intenções significativas, o referido como os dados recolhidos, portanto, objeto de avaliação, portanto, são as tais evidências que se podem expressar sob a forma de relatórios realizados pelas diferentes estruturas, o levantamento de recursos, o resultado da aplicação de inquéritos e, portanto, a realidade que se encontra aí suscetível de avaliação. O referencial, que já iremos passar também a verificar, reporta-se ao conjunto de critérios e de indicadores que é um esquema de inteligibilidade, poderia ser outro, é uma representação, entre outras possíveis, que permite observar a conformidade dos desvios entre aquilo que é expectável e aquilo que é realizado. É claro que a nossa opção é de que a avaliação não se conserve realmente na medida, mas a partir de uma homogeneização e da construção, portanto, do referencial, não procuramos anular a diferença, a heterogeneidade, elas são explicadas à luz dos contextos, mas o que é um facto é que tem de existir documentos orientadores que permitam agilizar, portanto, a avaliação e torná-la possível. Portanto, é impossível haver avaliação, tal como em tudo nesta vida, sem regras e sem princípios orientadores. A seguir vamos apresentar como se avalia do ponto de vista das estruturas e passo a palavra à minha colega. Ora, então, muito boa tarde. Eu vou tentar ser breve. Temos muita informação, mas de facto o adiantado da hora justifica aqui alguma contenção deste conteúdo. Portanto, penso que ficou claro que nós pensamos a avaliação da organização como uma avaliação de programas e, neste caso concreto, como a avaliação da implementação do projeto educativo do agrupamento. Portanto, a equipa o que faz é exatamente esta meta-avaliação, mas é lógico que tem que se basear, ou melhor, ela interioriza ou pensa o projeto educativo e tenta agir, atuar de acordo com aquilo que está preconizado nesse mesmo projeto em termos avaliativos. E, portanto, o que o projeto educativo nos diz, portanto, o nosso agrupamento, o que diz é que, efetivamente, todas as estruturas têm que se avaliar. E, portanto, na escola há uma espiral avaliativa que parte da base e que vai, portanto, abrangendo estruturas de dimensões cada vez maiores até chegar exatamente a, enfim, neste caso concreto, podemos pensar às estruturas, portanto, de coordenação, que elaborarão os seus relatórios sobre os quais a equipa depois irá fazer a meta-avaliação. Portanto, um dos aspectos fundamentais nesta nossa proposta de avaliação, que é aquela que no fundo estamos a implementar, é exatamente a construção ou elaborar um esquema que permita que cada estrutura promova a sua autoavaliação.
E isso é feito através da criação de um documento que, enfim, levou algum tempo. Portanto, a equipa teve que o pensar, naturalmente, e depois até, enfim, o divulgar. O documento foi sofrendo alguns aperfeiçoamentos e, mesmo depois de ser apresentado, tem sofrido alguns, ou pelo menos, enfim, algumas críticas relativamente exatamente à sua estrutura. Mas este documento é exatamente o plano de ação. Portanto, tudo gira, portanto, no agrupamento, tudo gira à volta, digamos assim, do plano de ação que cada estrutura vai elaborar. Portanto, e esse plano de ação, naturalmente, tem que dar resposta aos objetivos estratégicos do projeto educativo do agrupamento. E, portanto, estava eu a dizer, e agora vou ter que, enfim, socorrer aqui desta minha cabo, não é? Estava eu a dizer que houve necessidade, efetivamente, portanto, pensámos que era claro que cada estrutura tinha que elaborar o seu plano de ação e avaliá-lo, e por isso houve necessidade de uniformizar o modelo deste documento, portanto, este documento. E então o documento tem a estrutura que está aí projetada, que eu não me vou debruçar muito, a não ser dizer que, de facto, o projeto educativo, com as suas áreas, portanto, com os seus objetivos estratégicos, funcionam como orientações e depois, enfim, os grupos terão que promover atividades, ações que deem cumprimento àqueles objetivos, mas também têm que se comprometer com a realização dessas ações através do estabelecimento de metas e de, enfim, modos de verificação dos resultados. Este ano, o plano de ação integra, portanto, as diferentes estruturas, integra atividades diversas, como sejam o projeto de testes intermédios, os planos de formação dos professores, os projetos desenvolvidos no agrupamento, atividades desenvolvidas no âmbito da relação com os pais e a de educação e outras atividades que eram mais comuns existirem nos planos de atividade, que nós mudámos para o plano de ação, como sejam visitas de estudo, exposições, enfim, debates e por aí fora. Para além disto, o plano de ação integra também os relatórios de avaliação intermédia e final que os grupos disciplinares e depois os departamentos irão elaborar e integra também, naturalmente, projetos internacionais. Portanto, esta é a estrutura do plano de ação que é projetado, é implementado e que depois terá que ser avaliado. E, portanto, o relatório final da avaliação destes planos serão objeto de meta-avaliação da equipa, portanto, que constitui o gabinete. Passava agora, muito rapidamente, a descrever os passos, enfim, o percurso que nós seguimos e, portanto, para dizer, efetivamente, que começámos a dar os primeiros passos na autoavaliação em setembro de 2012, nomeadamente com a divulgação do projeto educativo, e exatamente nesse momento nós assumimos que a autoavaliação se centrava na avaliação da implementação do projeto educativo. É claro que fomos construindo ou produzindo, tal e qual como os nossos colegas também referiram, documentos orientadores que estivessem em concordância com a linha do projeto educativo. Nomeadamente, apresentámos propostas de critérios gerais de avaliação, apresentámos também um modelo do plano anual, que no início ainda tinha a designação de plano anual de atividades, mas que foi reformulado e ampliado para, no corrente educativo, passar a ser designado como plano anual de ação, ou plano de ação anual. Depois, ainda portanto, neste processo e já no segundo momento, apresentámos um relatório de avaliação intermédia em março de 2013. Era um relatório fundamentalmente descritivo, com um caráter meramente informativo e que visava, sobretudo, a apresentação dos resultados escolares do primeiro período
daquele ano letivo. É claro que este relatório, pela sua estrutura, já tinha um outro objetivo. E esse outro objetivo era, enfim, fornecer tópicos, indicações que permitissem uma primeira consciencialização pelas estruturas de que a realidade da organização era nova, era outra, porque nós estávamos em agrupamento, havia uma realidade completamente distinta. Mas, portanto, o relatório em si só dava algumas ideias relativamente a isso, no sentido de, portanto, de se começar a tomar alguma consciência dessa nova realidade. Depois, no final, apresentámos o relatório final da autoavaliação, este sim, já um relatório mais completo, na medida em que procurou, a partir da tal referencialização, portanto, através da apresentação de critérios e de indicadores, procurou apresentar informação útil sobre contextos, recursos, processos, produtos do agrupamento. Este ano letivo, portanto, e já correspondente ao terceiro momento, vou-me focar aqui numa atividade que nós desenvolvemos. Portanto, o processo continua, naturalmente, com este, enfim, seguindo esta linha. No entanto, nós procuramos, após a apresentação do relatório final de autoavaliação, procuramos perceber de que modo é que as estruturas se tinham apropriado deste relatório, enfim, qual a importância que lhe davam e também perceber como é que elas se posicionavam relativamente à avaliação e, portanto, que avaliação é que estariam dispostas para efetuar. E então realizamos um conjunto de 10 reuniões, e isto ocupou-nos praticamente todo o segundo período, 10 reuniões com as estruturas e essas reuniões seguiram o formato do Focus Group. O formato do Focus Group, ou grupo de discussão, portanto, pensámos que ser uma ideia interessante, de uma técnica a aplicar, na medida em que ela se assume como uma discussão estruturada, que visa a produção de informação qualitativa, era isso que nós queríamos, e, por outro lado, ao jogar com a interação e o confronto de diferentes pontos de vista, portanto, dos elementos que estavam presentes, revelar as percepções e, exatamente, os pontos de vista sobre as questões que foram colocadas. Selecionámos para integrar estes grupos de discussão os coordenadores das estruturas intermédias e é claro que esta seleção não foi aleatória. Esta seleção surgiu e, portanto, foi intencional na medida em que nós entendemos que um dos eixos da comunicação na organização são exatamente as estruturas intermédias, e elas, portanto, essas mesmas estruturas, através das suas, das suas funções, podem bloquear ou promover as ações a desenvolver, a implementar e até mesmo, portanto, a implementação do projeto educativo e, portanto, interessava-nos perceber qual era a ideia que as estruturas tinham do relatório, mas é claro que quando estamos à procura de dados qualitativos e num processo de reunião como este, o Focus Group, e portanto da discussão, nós conseguimos apreender muito mais, enfim, conseguimos extrair depois muito mais informação que está a ser estudada. Portanto, esta reunião revelou-se e podemos dizer, enfim, permitiu-nos obter muita informação e também uma informação rica, densa, que neste momento está a ser tratada. É claro que isto exige, como devem calcular, um esforço enorme da equipa, porque, enfim, implica um conjunto de procedimentos que estão inerentes aos dados, portanto, à recolha e ao tratamento de dados por entrevista, nomeadamente das transcrições, análise de conteúdo e todos esses procedimentos, mas uma primeira análise teve que ver com o grau de satisfação da reunião, porque aplicámos um questionário,
E, portanto, como vocês podem ver, no gráfico aqui está representado de uma maneira geral as estruturas, e aliás está representado pelo verde, manifestam a concordância com um conjunto de objetivos que ali estavam referenciados. É claro que existem sempre, e podemos dizer que este dado também já foi falado até mesmo pela diretora do agrupamento, que genericamente apenas 10% dos inquiridos não se revêem no processo avaliativo que estamos a conduzir, que equivale, no conjunto de 10 reuniões que já efetuamos, a duas reuniões, e mesmo nestas, pelo menos numa delas, a uma pequena parte dos elementos participantes. E, portanto, aplicamos isto para recolher informação e os resultados vão ser apresentados depois no relatório intermédio que apresentaremos em finais de maio. É claro que há muito trabalho e estamos continuamente a trabalhar por aí fora e por isso mesmo, podes passar, e por isso mesmo, enfim, gostamos de não, como devem calcular, portanto, estes processos são complexos, são complicados, depois criam muitos anticorpos entre, portanto, os elementos da equipa e a própria escola, mas nós, pronto, temos que ir trabalhando e vamos sempre trabalhando. E porque achamos que o trabalho tem que ser, portanto, esta questão da avaliação é uma questão pública, nós tomamos a iniciativa de publicar tudo. E está tudo publicado, aliás, todos os relatórios que eu falei e muito mais, está publicado numa página criada na plataforma Moodle do agrupamento, que tem ali, portanto, o endereço. E poderão, naturalmente, se com o interesse que tiverem, pronto, poderão procurar informação complementar, porque esta que nós estamos a dar aqui, de facto, é muito resumida. Finalmente, pronto. Pois, como a minha colega estava a dizer, a Maria João, este PowerPoint vai também ficar disponível na página. Finalmente, e porque, como, enfim, podemos deduzir, portanto, daquilo que nós pusemos, daquilo que a equipa anterior também expôs, existe aqui muita dificuldade neste processo de avaliação. E a avaliação interna é, de facto, um processo extremamente complexo. Portanto, o percurso não é linear, não é fácil, não é imediato, exige muitas leituras, discussões, opções e também muita resiliência da nossa parte, face à insatisfação, que por vezes nem é sempre manifestada da forma mais correta, porque a autoavaliação exige, como os colegas já referiram também, querer, esforço, trabalho, mas também saber, conhecimento, rigor, credibilidade. Deixamos aqui uma provocação às escolas, agrupamentos que integram o centro de formação, e essa provocação é exatamente esta. Primeiro, porque não trabalharmos em rede, as escolas. Trabalharmos em rede porque, e concretamente nesta questão da avaliação, porque assim podemos potenciar um trabalho colaborativo entre as escolas, concertar processos de ação, metodologias e condições de trabalho e até mesmo institucionalizar esta função, que é uma função extremamente exigente, constituindo, portanto, a avaliação interna, conforme também Maria João já referiu, uma abertura para a autonomia, portanto, um espaço de autonomia. Portanto, isto era exatamente a primeira provocação, era, eventualmente, podemos trabalhar em rede. Depois, por que não desenvolvermos mecanismos de formação no âmbito da avaliação em geral e da avaliação de programas em particular, ou na autoavaliação, qualquer que seja o formato que ela tome, e, neste sentido, também se põe ali o terceiro, enfim, a terceira nota tem que ver com a necessidade de recorrermos à universidade como produtora privilegiada de conhecimentos. Não é? Portanto, os discursos sobre a autoavaliação das escolas têm vindo a registar um aumento progressivo de referências à figura do tal amigo crítico, que a Maria João referiu,
Portanto, alguém que, com uma visão exterior à escola, possa, com o seu saber e o seu olhar, que é naturalmente diferente do nosso, é mais crítico, portanto, nos possa ajudar nesta tarefa enorme, que é a tarefa da autoavaliação ou da avaliação interna de escolas. Enfim, pensamos que, e sentimos isto, e pensamos todas estas situações, e por isso esta provocação. E, deste modo, termino a apresentação, pronto, está terminada.